Voltei! Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora vamos dar continuidade à abordagem do esporte direcionado para o Enem. A gente já abordou aqui tanto o aspecto histórico, a gente já entendeu os tipos de esporte também, e agora a gente vai adentrar em um aspecto muito delicado que a gente precisa ter um destaque principal antes de fazer os exercícios, que são a utilização de anabolizantes para o desenvolvimento de algumas práticas. Por que é importante a gente entender sobre esse assunto? Porque é por meio dessa busca exacerbada pelo resultado, pelo desempenho, pela performance, que algumas pessoas acabam utilizando desses meios ilícitos para ganhos e resultados durante a prática esportiva. Então a gente vai tentar compreender um pouquinho do que efetivamente é esse uso de anabolizantes, tranquilo? Então vamos lá. Ó. O lado obscuro dos esportes. A busca pelo corpo perfeito e altas performances em esportes de alto rendimento são os grandes motivadores dessa prática. No caso da competição, o doping se torna o mecanismo de controle dessa ação e a mídia ganha papel fundamental na divulgação de informações relevantes. A gente já abordou anteriormente. Qualquer coisa é só acessar a plataforma Eduque que você acessa a parte 1 dessa aula, o papel da mídia, né? Ela acaba influenciando, ela tem esse aspecto financeiro muito grande atrelado ao que ela vai divulgar, mas um dos seus papéis, um dos principais pontos dela é a informação. Então, por meio da mídia, a gente pode ter acesso à informação e no caso aqui do doping, que é um mecanismo para inibir esse tipo de prática de uso de anabolizantes, a mídia ela tem esse papel de informar, o doping de coagir, né, de controlar, mas de forma geral é essa busca desenfreada, tanto pelo corpo perfeito, quanto para ter um grande desenvolvimento, não sei se seria a palavra, esse ganho de alta performance, esse desempenho exacerbado é que acabam fazendo que alguns atletas utilizem esse tipo de mecanismo para o seu desenvolvimento dessa ação. Aí a gente precisa apenas fazer uma distinção efetiva sobre o que seria esse uso de anabolizante e a suplementação. Tranquilo? Então vamos aqui olhando em tela. Suplemento versus anabolizante. A suplementação pode ser compreendida como uma complementação alimentar, não é uma substituição, deixa bem destacado. Podendo ser do tipo proteica, hipercalórica, termogênica, entre outros. Vamos voltar aqui antes de a gente seguir o que seria a anabolização. A suplementação, ela serve para suprir algum déficit da alimentação. Por exemplo, eu teria que comer, vou colocar em grande escala, 1 kg de proteína. O que seria proteína? 1 kg de frango. Eu tenho que comer todo dia 1 kg de frango. Mas eu não aguento comer 1 kg de frango todo dia. Eu vou comer só 500 e vou suplementar as outras 500 gramas que está faltando. Como é que eu posso fazer isso? Vou consumir whey. Então, é esse tipo de suplementação. O que eu precisava para atingir, eu vou e suplemento com algum mecanismo de suplementação. Por exemplo, vitamina. Eu tenho falta de vitamina, eu vou suplementar. Eu não como as frutas, consumo de frutas me auxilia no ganho de vitaminas. Eu não como de fruta e tal, vou suplementar com vitaminas, tipo em forma de medicamento, vamos colocar assim. Deixa eu ver um outro muito conhecido, termogênico. Cafeína, eu preciso de energia, eu não consumo café, por exemplo, eu não consumo café. Mas eu tô com energia baixa e tal, então eu vou suplementar com cafeína direcional, não vai ser pelo meio do café, mas vai ser um tipo de termogênico. Então, é tudo aquilo que eu consiga de forma adaptada, suprir aquela falta que eu tenho. Conseguindo compreender essa parte da suplementação, né? Que é suprir alguma falta que você tenha de forma alimentar, tranquilo até aí, a gente vai para a anabolização. Vamos lá. Já os anabolizantes e esteroides são drogas derivadas do hormônio testosterona e são conhecidos principalmente pelos seus efeitos que causam no músculo. Por exemplo, aqui a hipertrofia, de forma resumida. Então aqui já vai ser drogas, vai ser medicamentoso, aqui já é mais nesse segmento, de derivados de hormônio, no caso aqui seria a testosterona, para quê? Para o ganho de massa. Então aqui a gente tem mais um direcionamento
corporal. Veja que o primeiro, a suplementação, era relacionado à alimentação. Aqui a gente já está mexendo na parte hormonal, tranquilo? Então eu entendo que suplementar é alimentar. No caso, anabolizante é algo hormonal, a gente já está mexendo em uma outra estrutura que tem todo um desenvolvimento, todo um direcionamento do nosso sistema funcional, tranquilo? Compreendido essa diferenciação, a gente tem que entender qual efetivamente são os malefícios. Aqui, ó, os anabolizantes possuem efeitos colaterais físicos, como psicológicos, e isso pode ser mais perigoso em jovens que estão em fase de desenvolvimento, podendo interromper o crescimento. Alguns exemplos do efeito são acne, queda de cabelo, distúrbios da função do fígado, tumores no fígado. Entre as mulheres podem causar mudanças permanentes na voz e na genitália. Temos o comportamento agressivo e paranoia. Então aqui a gente consegue observar que alguns dos comportamentos exagerados, vejam, tem alguns atletas às vezes que acabam tendo atitudes um pouco truculescas, vamos colocar assim. A depender da situação, pode ser que eles estejam fazendo esse uso de hormônios, né, de esteroides, e aí acaba existindo uma falta de controle, porque a gente acaba tendo reações um pouco mais agressivas, exageradas, tranquilo? Então vejo que tem todo um sistema. E aí o que fica, como eu posso dizer, de aspecto negativo? Na prática esportiva, o que a gente está buscando é que o indivíduo ele se desenvolva e mostre o seu melhor potencial, o seu. Se você usa algum artimanho, algum artifício para ir além, aquilo ali não é efetivamente é você. É um medicamento que está fazendo com que você tenha um resultado que vai muito além do que o humano conseguiria. Deixa eu pensar num exemplo, videogame. Quando a gente usa algum código para trapacear, veja que você está trapaceando, você está usando um artifício que vai fugir daquele direcionamento do que seria efetivo para aquela ação. Aqui seria o mesmo conceito. É como se você estivesse usando algum código, algum comando para que você conseguisse ter um resultado que efetivamente não é seu. Entendido isso, a gente consegue finalizar essa parte, entender que o esporte, quando bem desenvolvido, pode ser utilizado como meio de combate à exclusão, visto que esse tem o poder de evidenciar as potencialidades dos indivíduos e, independentemente das diferenças de classe social, educação, idade, deficiência ou gênero. Ao ser dado oportunidades iguais de acesso ao esporte aos indivíduos, toda a comunidade pode colher os frutos de uma sociedade mais harmônica e igualitária. Volta para mim. Finalizando só para entender aqui. A gente abordou o aspecto histórico. Sim. A gente abordou os tipos de esporte. Sim. A gente abordou o direcionamento tanto do esporte educacional quanto do esporte de rendimento. Tranquilo? A gente já conseguiu compreender os tipos de esporte, tanto seja de rede, de invasão, de marca, enfim, a gente conseguiu conceituar tudo isso. A gente entendeu que a mídia tem um papel fundamental na divulgação de informações, mas que ela acaba nos tendenciando para um aspecto financeiro, por motivos financeiros, ela acaba divulgando e incentivando de forma errônea algumas práticas. Além disso, essa cobrança excessiva por resultados faz com que alguns indivíduos usem anabolizantes, que são mecanismos para fugir do normal, né, do natural. E aí a gente consegue finalizar elencando esse papel fundamental do esporte, que seria assim, nas relações sociais, nesse papel de incluir a todos. Por mais que tenha esse viés excludente, a gente tem que entender que o esporte tem, vou até já deixar destacado aí novamente na tela, ó, entender o viés de respeito às diferenças de classe, educação, idade, deficiência ou gênero e dar oportunidades iguais de acesso. Lembra que é um direito garantido por lei. E aí a gente tem uma problematização aqui que você já pode começar a pensar e aí a refletir sobre a prática esportiva. Ó. O esporte como ferramenta de inclusão social ou meritocracia excludente? Por que é importante você pensar sobre isso? Pensa que o Enem é uma prova contextualizada com o nosso dia a dia. A gente tem que entender que o esporte faz parte do nosso dia a dia. É uma prática
cultural, que a gente acaba desenvolvendo algumas ações, alguns saberes, e que esse saber, dependendo de como ele é trabalhado, ele pode aproximar o indivíduo, como ele pode excluir o indivíduo. E aí você tem que se posicionar acerca do assunto e entender que o esporte, ele tem papel, o quê? Papel de inclusão social. Ponto. Como ele é desenvolvido com esse viés muito exacerbado nessa cobrança pelo rendimento, pela performance, pela competição, ele acaba criando essa característica da exclusão. Mas a gente, como indivíduo social, cidadão em construção, a gente tem que utilizar os meios mais positivos, né? Partindo do princípio da boa-fé, que é o esporte, sim, ele pode ser um instrumento positivo no desenvolvimento do indivíduo. Compreendido tudo isso, a gente vai só dar uma olhadinha aqui no mapa mental, que a gente já abordou todo esse segmento aqui. A gente tem o esporte no plano central, que pode ser tanto para a performance, que a gente já deixa em destaque ali o lucro, né? Essa performance é pelo ganho financeiro, o poder da mídia ali em destaque, que a mídia acaba desenvolvendo. O esporte também tem o viés da educação, né? Que é nessa vertente do desenvolvimento do ser. Em destaque, a gente tem o esporte como um fenômeno social, porque é por meio do esporte que a gente tem deixa eu ver como dizer, a inter-relação social em que essas trocas são desenvolvidas, né? Em grande maioria o esporte ele é desenvolvido de forma coletiva, por mais que seja até na forma individual, sempre tem um adversário. E aí a gente também ali em destaque temos os tipos de esporte que vocês já podem fazer essas correlações, o de marca, rede, invasão, taco, técnico combinatório e de combate, né? Que por isso que ficou Tec-Comb 2, que é técnico combinatório e de combate. E aí a dica que eu tenho para dar para vocês é: suplementação é alimentação, anabolizante é coisa de farsante. E aí para vocês utilizarem de forma interdisciplinar, de forma conceitual, já como um instrumento ali para vocês colocarem nota de saber, né? Nota de conhecimento na redação de vocês. Como uma das propostas da redação é você dar um direcionamento, uma solução ali na parte da conclusão, você pode colocar ali, ó, Nelson Mandela, o esporte tem o poder de mudar o mundo. Não sei qual vai ser a sua proposta de intervenção, mas você pode utilizar o esporte, por exemplo, a lotação do sistema carcerário no Brasil. Uma das soluções é incentivo à prática esportiva, porque segundo Nelson Mandela, o esporte tem o poder de mudar o mundo. Vejam que é uma forma de você fazer essa correlação e transformar o aspecto social por meio do esporte. Gostaram? Tranquilo? Compreendido toda essa sistematização, a gente vai agora realizar o máximo de questões que a gente puder realizar acerca da temática do esporte. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Vamos acelerar aqui porque a gente vai tentar fazer no máximo cada questão em 3 minutos, que é o tempo que a gente tem mais ou menos para desenvolver cada questão no Enem. Tranquilo? Então, se preparem, papel e caneta na mão, atenção, questões em tela. Vai! Primeira dica que eu tenho para dar para vocês é sempre comecem ali pelo comando, é a frase anterior às alternativas. Então aqui, ó, são exemplos de esporte de invasão ou territoriais. A gente precisa ler o texto? Se você prestou atenção na aula, a gente não precisa nem para o texto, porque a gente já sabe que esporte de invasão são todos aqueles em que eu tenho que ir até o campo adversário. Vamos direto para as alternativas, ó. Handebol é um esporte de invasão? Se você conhece, sim. Basquete também. Futebol também. Voleibol, voleibol é esporte de rede, então a gente já elimina. Alternativa B, temos o rugby, o futsal, natação, cancela natação, natação é esporte de marca. Alternativa C, tênis de mesa, tênis de mesa, esporte com divisória é rede, então não. Alternativa D, basquetebol, handball, futebol e futsal. Temos a questão premiada. É alternativa D, basquetebol, handebol. Aqui, essa estava muito fácil. A gente não precisou ler o comando, ler o texto, né? Por quê? Porque a gente acabou de apresentar efetivamente o que era o esporte de invasão. Se você não viu, acessa a parte 1 na plataforma Eduque, que aí você relembra isso se você não conseguiu acompanhar. Mas aqui, a gente apenas sabendo
o significado efetivo do que seria o esporte de invasão, a gente já conseguia responder sem precisar do texto em si da questão. Tranquilo? Então a gente ganhou tempo e já vamos para a próxima questão, na tela. Lembrando, começa sempre pelo comando. Considerando os princípios expostos no texto, então a gente vai ter que analisar o que está no texto. O drible no handebol caracteriza o princípio de... Então a gente vai ter que acessar o texto, ler o texto, para identificar qual é o princípio que caracteriza o handebol, no caso aqui o aspecto do drible. Ó, é possível considerar as modalidades esportivas coletivas dentro de uma mesma lógica, pois possuem uma estrutura comum. 6 princípios operacionais divididos em 2 grupos, o ataque e a defesa. Os 3 princípios operacionais do ataque são conservação individual e coletiva da bola, progressão da equipe com a posse de bola e direção ao alvo adversário e finalização da jogada, visando a obtenção do ponto. Os 3 princípios operacionais da defesa são recuperação da bola, impedimento do avanço da equipe contrária com a posse de bola e a proteção do alvo para impedir a finalização da equipe adversária. Volta para mim. Aqui a gente vai precisar fazer a interpretação de cada um desses segmentos para identificar a que princípio pertence o drible. O drible, para quem não lembra, é aquele movimento em que eu busco ludibriar. Drible, ludibriar. Eu estou com a bola e eu estou te iludindo aqui, dizendo que eu vou para cá, eu vou para cá, porque eu estou, quando eu estou no drible, eu já estou com a posse de bola. Então a gente vai tentar buscar eliminar aqueles em que os princípios não estão com a posse de bola. Vamos lá? Nem tela. Aqui, ó. Recuperação da bola. Eu estou com a bola. Então, essa eu já tenho que destacar, porque no drible a gente já se apresenta com a bola. Progressão da equipe. A progressão da equipe faz parte dos princípios do ataque. Quando está com a progressão da equipe, progressão da equipe com a posse de bola. Olha, essa aqui faz sentido, hein? Porque no drible eu estou com a bola buscando avançar. Faz sentido. Finalização da jogada. No drible eu estou tentando ainda fazer uma movimentação, não estou finalizando nada. Proteção do próprio alvo. Proteção do próprio alvo faz parte do princípio da defesa, do segmento da defesa. Então, na defesa a gente está sem a bola, então nada dela. Impedimento do avanço da equipe adversária também faz parte da defesa e então a alternativa correta é aquela mesma, letra B, progressão da equipe, porque está dentro do princípio do ataque. Tranquilo? Tava fácil. Era aqui uma questão de interpretação e conhecimento do assunto específico. Drible faz parte do sistema de fundamentos de cada uma das modalidades. Cada modalidade esportiva tem a sua fundamentação. Fundamentação são os movimentos específicos de cada uma dessas modalidades. Tranquilo? Compreendido isso, a gente vai para mais uma questão. Vamos lá, que vai dar tempo. Lembrando, comando primeiro. Com base na decisão da Associação Internacional das Federações de Atletismo, considera-se que as penalidades previstas para esse esporte indicam a gente vai ter que acessar porque a gente tem que entender sobre que penalidade é essa que eles estão falando. Então vamos lá, ó. A Associação Internacional das Federações do Atletismo aprovou o aumento da suspensão de 2 para 4 anos em casos de atletas flagrados por doping. Em sincronia com o próximo Código Mundial Antidoping da Agência Mundial de Doping, a nova punição entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2015. Até lá, a penalidade continua sendo de 2 anos. Aí a gente tem, então, o que é a pergunta? Vamos lá. Ó. Com base na decisão, ou seja, de aumentar de 2 anos para 4 anos, considera-se que a penalidade prevista para esse esporte indica o quê? Por que eles aumentaram essa penalidade? Vamos ver as alternativas? A gente tem que responder isso. Por que eles aumentaram a penalidade? Porque eles estão incentivando as novas formas de doping por parte dos atletas? Não é para incentivar ninguém, pelo amor de Deus. Descaso com a performance esportiva das várias modalidades atletivas? Não tem esse caso de descaso, não. Uso favorável de produtos... Uso favorável? Não, pelo amor de Deus, eles não estão favorável a nada. Procedimento prejudicial para a credibilidade na modalidade e do fair play nos esportes? Olha, essa prática ela é prejudicial
para o indivíduo. Então, não necessariamente é nesse segmento aqui da questão. Vamos ver a alternativa é, ó, aumento da utilização do doping para melhora na performance dos atletas. Então, lembra que a gente não, porque a gente não faz isso, mas os atletas acabam utilizando esse mecanismo para ter um melhor rendimento. E o que acontece? Todo mundo quer ter um melhor rendimento. Então, o que eles estão fazendo? Muitos atletas estão utilizando isso. Então, para inibir isso, o que a federação fez? Vamos aumentar a punição. Então, qual foi o motivo pelo qual estão aumentando a punição? Porque as pessoas estão aumentando o consumo. Então, para inibir esse consumo, a gente aumenta a punição. Então, a alternativa correta, a alternativa é o aumento da utilização do doping para melhora na performance dos atletas fez com que a federação aumentasse a punição. Tranquilo? Foi. Mais uma questão, ó. Tem um texto enorme, lembra? Começa pelo comando, se você conseguir matar de primeira, melhor ainda. A reflexão trazida pelo texto, então a gente vai ter que acessar o texto, que aborda o esporte telespetáculo, está fundamentada na A gente tem que entender qual vai ser a fundamentação do esporte telespetáculo. A gente vai entender com base nas informações dos textos. Vamos lá, ó. Mídias aliadas ou inimigas da educação física escolar. No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmera de TV construiu uma nova modalidade de consumo, o esporte telespetáculo, realidade textual relativamente autônoma face à prática real do esporte, construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos efetuados pelo enquadramento, edição das imagens e comentários interpretando para o espectador o que ele está vendo. Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo e, para tal, faz uso privilegiado da linguagem audiovisual com ênfase na imagem cujas possibilidades são levadas cada vez mais adiante em decorrência dos avanços tecnológicos. Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica do esporte. Esporte é o esforço máximo, busca da vitória, dinheiro. O preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do fenômeno esportivo. A experiência global do ser atleta é modificada, a sociabilização no confronto e a ludicidade não são vivências privilegiadas no enfoque das mídias, mas as eventuais manifestações da violência em partidas de futebol, por exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. Quando o texto é muito longo, deixa eu até voltar aqui, quando o texto é muito longo, você tem que ficar atento às alternativas e buscar entender, identificar contradições nas próprias alternativas. E aí, com base no texto, você utiliza ele apenas como um apoio e suporte do conhecimento em que você já desenvolveu com base na nossa aula de hoje. A gente entendeu que o esporte, a mídia, ele utiliza o esporte como um instrumento de lucratibilidade. Então, a gente entendendo isso, a gente começa a identificar qual é o direcionamento do que a questão quer. Então, a gente vai buscar identificar contradições nas alternativas. Vamos lá nas alternativas, ó. Distorção da experiência do ser atleta para espectadores? Interessante. Interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido. Utilização de equipamentos audiovisuais na última geração. Valorização de uma visão ampliada do esporte. Equiparação entre a forma do conteúdo. Aqui a gente vai buscar identificar qual é a correlação de cada um, qual é a contradição de cada uma dessas alternativas. Eu vou apresentar a resposta para vocês e vocês vão identificar onde é que estava a contradição de cada uma das outras. Vamos lá, ó, já temos a resposta, ó, distorção da experiência do ser atleta para espectadores. A gente tem uma imagem do que seria o ser atleta, mas acaba tendo essa distorção com base em tudo que foi apresentado. Veja lá no texto, ó, que a experiência global do ser atleta é modificada. Então a gente tem uma distorção do que é apresentado. Ó. Vamos voltar para as alternativas. Ó. Interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido? Não necessariamente há uma interpretação, não. É o que é exposto, que é exibido. Na alternativa C, utilização de equipamentos audiovisuais de última geração. Isso não necessariamente é uma realidade geral. Isso não é efetivamente o que está relacionado ao esporte espetáculo, tá bom?
valorização de uma visão ampliada do esporte. Acaba sendo muito limitado, porque a mídia acaba sendo tendenciosa a exibir apenas aquilo que ela se propõe em detrimento da lucratividade. Equiparação entre a forma e o conteúdo. Aqui ficou muito amplo, então a gente tinha que entender qual era o direcionamento do texto, qual era o caminho que ele queria que a gente fizesse essa reflexão. Então aqui a gente consegue entender que existe uma distorção da experiência do ser atleta para os espectadores, porque a gente tem na nossa cabeça que os atletas, eles são seres sociais e de interação, mas que na realidade, ali do que é exposto pela mídia, existe essa modificação do que é apresentado. Tranquilo? Vamos para mais uma questão, que aí a gente consegue finalizar, acho que com um bom desenvolvimento de todas as habilidades aqui que a gente foram apresentadas. Tranquilo? Texto em tela. Então, questão na tela, aqui a gente tem uma música, bola na trave, não altera o placar, bola na área sem ninguém pra cabecear, bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Eu canto muito bem, hein? A bandeira do meu estado é um estandarte, a flâmula pendurada na parede do quarto, o distintivo na camisa do uniforme, que coisa linda, é uma partida de futebol. Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor, imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganha, não adianta, não há garganta aqui, não pare de berrar. Eita! No Brasil, além do esporte de competição, o futebol é um meio de interação social que desperta a paixão das pessoas. No trecho da letra da canção, o esporte é apresentado como uma modalidade esportiva técnica, com base nesse texto. A gente tem que ter foco no texto. O que esse texto ele nos elucida? O que ele quer passar pra gente? Que é uma modalidade esportiva técnica? Não foi abordado sobre técnica aqui. É mais relacionado a esse fervor, essa paixão, né? Temos forma de controle à violência, é porque ele fala, posso morrer pelo meu time, posso perder se ele... Mas não tem esse direcionamento sobre uma correlação com violência, está mais relacionado a uma paixão. Vamos seguindo. Esporte organizado com regras, não foi falado sobre a definição de regras. Vamos seguir. Elementos de identidade nacional. Opa! É uma paixão porque eu me identifico, né? Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? É uma coisa que eu me identifico, que todo mundo quer isso. Além disso, tem alguns outros segmentos que eu vou já abordar, porque eu já vou apontar aqui que ela é a alternativa certa. A última seria fator de alienação social. Aí, professor, todo mundo é louco. Não, o futebol ele é uma concepção esportiva, social, de interação, mas não necessariamente ela quer que você se condicione aquela percepção. E como a gente está falando propriamente desse texto, não há nada que efetivamente diga que a gente está louco por isso. Não. Porque ficou elemento de identidade nacional efetiva. Além de quem nunca sonhou ser um jogador de futebol, que faz essa elucidação de que todo mundo se identifica com esse querer, com esse interesse, tem o caráter a bandeira do estádio é um estandarte. A gente faz referência ao hino nacional, até por uma palavra muito específica, aqui ó, flâmula. O que é a flâmula? Flâmula também quer dizer bandeira, tá tudo relacionado ao hino nacional que é de identidade nacional, tranquilo? Então essa é a alternativa correta, a gente vai avançar. Temos mais diversas questões aqui, vocês vão acessar a plataforma Eduque, vocês vão poder resolver ela, faz de conta que vocês não estão vendo o gabarito, tenta responder antes de olhar, mas eu quero responder só mais uma questão com vocês antes do tempo, eu já dei o spoiler, vou até fazer para a próxima, então vamos lá. Identificando aqui, a gente tem um texto, temos a imagem, e aí vocês vão fazer, o esporte, direto para o comando, o esporte é uma manifestação cultural no qual estabelece relações sociais, a gente já mencionou isso. Considerando o texto, o futebol é a modalidade que você tem o texto, tem tanto o texto escrito quanto a imagem. Quanto vale o jogador? Temos ali a Marta, temos ali o Neymar. Vejam a relação de valores, de resultados, né? A Marta, 103 jogos, 103 gols pela seleção, já o Neymar, 50. Então vejam aí, e o valor que cada um ganha, a Marta, 400 mil. Neymar, 14 milhões. Vejo que existe uma discrepância. Então a gente vai entender aqui, considerando o texto, o futebol é a modalidade que apresenta proximidade com o tênis. Não tem nada a ver com o tênis, né? Um é de invasão, o outro de rede, então a gente já cancela. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Opa!
Parece que isso é verdade. Traz remunerações aos jogadores e jogadoras proporcionais? Vejo que há uma discrepância enorme, então já cancela ela. Alternativa D, resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, uma remuneração mais alta aos jogadores. Muito pelo contrário, elas tiveram um melhor resultado, um melhor desempenho, mas um ganho inferior. E a alternativa E, possui jogadores e jogadores com a mesma visibilidade. Pouca gente sabe, mas a Marta é a maior ganhadora de prêmios de jogadores do mundo e mesmo assim ela não tem a mesma visibilidade. Então a alternativa correta, a alternativa B, se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Então aqui a gente já foi por esse direcionamento da competição, mas lembrando que o esporte ele tem um sistema de aproximar todos os indivíduos. Falando em aproximação, a nossa aula sobre esporte ela se encerra por aqui. Qualquer coisa é só acessar a plataforma Eduque. Qualquer dúvida, vê lá, tem um mapa mental. A gente tem toda a estruturação, tanto histórica, mas uma coisa que eu quero que vocês levem sobre o esporte, ele tem a vertente educacional, vertente competitiva, mas o que aproxima é o ser social. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês batam um bolão na prova do Enem e arrasem, e a gente se vê aí marcando aquele golzão na prova do Enem. Até lá e é isso. Tchau, tchau!